Moabe, país vizinho a Israel, onde hoje se localiza a Jordânia. A origem dos moabitas é tão terrível quanto seus deuses. Esse povo foi fruto do incesto praticado entre Ló e suas filhas. Os moabitas eram politeístas. Entre os seus principais deuses estava Quemos, que era representado pela figura de um homem com cabeça de touro e que segurava uma criança no colo. Não raro, eles sacrificavam seus filhos a ele. Foi aqui que nasce Ruth, uma mulher moabita que viveu durante a era dos juízes de Israel. Vem comigo nessa história. Ruth cresceu em Moabe, um pequeno país ao leste do Mar Morto. A região era composta basicamente de planaltos pouco arborizados. Cortado por vales profundos, os campos de Moabe em geral eram férteis, mesmo quando a fome assolava Israel. De fato, foi por isso que Ruth conheceu Malom e sua família. Foi um período de grande degradação espiritual para a nação. Embora os moabitas fossem inimigos dos israelitas, ela era casada com um judeu chamado Malom, e que se mudou de Belém para Moabe. Junto com sua família durante essa época de fome, ao se casar com um judeu, Ruth não se uniu só ao marido, mas também ao Deus de Israel. Esta é uma história amplamente difundida entre os cristãos, principalmente porque sua parceria com sua sogra, Noemi, e seu casamento com Boaz levaram ao incrível fato de que os gentios se tornaram ancestrais do rei Davi. Os ancestrais especialmente são mencionados na genealogia do próprio Messias. Ruth, a moabita, viveu na época dos juízes e apareceu como protagonista do Antigo Testamento. Os estudiosos discutiram o significado do seu nome, mas a palavra hebraica Ruth pode ser derivada de Helt, que significa companhia feminina. E logo a história de Ruth se torna um drama, pois além de não ter conseguido ter filhos, perdeu cedo o marido, que morreu na mesma época que seu irmão. Como seu sogro já era falecido, as mulheres da família ficaram sozinhas. Noemi, a sogra de Ruth, decidiu que voltaria para sua comunidade em Israel e encorajou suas noras, Ruth e Orfa, a se casarem novamente em Moabe. Mas quando Orfa relutantemente concordou, Ruth decidiu seguir a sogra para Belém e permanecer fiel a Deus. Quando chegaram em Belém, Ruth foi trabalhar para sustentar sua sogra mais idosa. A lei permitia que pessoas mais pobres colhessem resto de plantações, depois que os donos tinham feito a sua colheita. Ruth entrou numa plantação de cevada e passava o dia colhendo o que os ceifeiros deixavam cair. O dono da plantação, chamado Boaz, reparou no trabalho árduo de Ruth e fez perguntas sobre ela. E ele ficou impressionado quando ouviu tudo que Ruth estava fazendo por Noemi. Por isso, Boaz tratou Ruth bem e lhe deu ajuda e proteção. Neste dia, Ruth voltou para casa com muita comida, e Noemi lhe contou a Boaz que era parente de seu marido, e Deus estava ajudando Ruth a encontrar sua nova família. Ruth continuou a trabalhar na plantação, até acabar a colheita. Então, Noemi aconselhou a Ruth a pedir Boaz em casamento. Naquela época, quando a mulher ficava viúva e sem filhos, numa situação precária, o parente mais próximo tinha o dever de casar com ela e cuidar da herança do falecido. Boaz era seu parente mais próximo. À noite, Ruth se aproximou de Boaz e lhe pediu para cuidar dela, cumprindo seu dever. Boaz novamente ficou impressionado com a preocupação de Ruth em fazer a coisa certa. Boaz então explicou que havia um parente mais próximo do que ele, mas prometeu resolver o assunto logo. Ruth voltou para casa e contou a Noemi, que ficou feliz, porque sabia que Boaz iria cuidar delas. No dia seguinte, Boaz se encontrou com outro parente, que lhe cedeu o dever de cuidar de Ruth. Boaz, então, se casou com ela e teve um filho chamado Obed. O filho de Ruth foi a alegria de Noemi em sua velhice, cuja vida foi restaurada pelo amor de Ruth. Ruth se tornou a bisavó do rei Davi, que foi antepassado de Jesus.
Alguns historiadores e biblistas e teólogos consideram que o relato da vida de Ruth, a qual é descrito, teria dado a inspiração ao rei Salomão, ao escrever sobre a mulher virtuosa. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus, ao lado de Tamar, Raabe, Betseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas na genealogia no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus, de enviar a Cristo. A tumba de Ruth atualmente está localizada junto à tumba de Jessé, em Hebrom. Esta foi a história de Ruth.